No dia 8 de novembro de 2007, a Bolsa Brasileira amanheceu com um fato novo, que colocou o país em posição de destaque no mercado internacional. Pela primeira vez, o mundo olhou para o Brasil como a próxima potência do petróleo. A descoberta do potencial do campo Tupi, na camada pré-sal, levou o governo aos noticiários e os acionistas da Petrobras à euforia. Para as ações da estatal, este fato novo foi tratado como um divisor de águas. Porém, entre 2029 e 2030, o pré-sal tende a entrar em declínio, e isso exigirá novas soluções. Os derivados de petróleo, que já são caros atualmente, com o declínio da extração pode deixar isso ainda pior. Nosso vizinho Suriname já explora o petróleo com eficácia incrível. A Venezuela, apesar de toda a crise, também consegue fazer o mesmo. Entraves ambientais ou burocráticos atrasam o Brasil na exploração daquela região que tem potencial imenso. Há muito tempo a Petrobras, no outro canto do país, prospecta em mar aberto o que pode ser a salvação do petróleo brasileiro. A Bacia de Pelotas, que cobre toda a costa do Rio Grande do Sul e mais parte de Santa Catarina, além de parte do Uruguai ao sul, tem potencial para suprir com folga o declínio do pré-sal. Embora o petróleo da região não esteja confirmado, levou os gigantes do setor a comprar blocos para testes e exploração na região, o que leva essas empresas a acreditar nesse potencial. No outro lado do Oceano Atlântico, mais especificamente na Namíbia, foram encontrados na região semelhante à Bacia de Pelotas reservas de petróleo que podem chegar a 15 bilhões de barris. Se confirmada essa mesma quantidade, seria o equivalente ao que o Brasil tem atualmente de reservas comprovadas, ou seja, seria uma alternativa viável para o pré-sal. O presidente do IBP, Instituto Brasileiro de Petróleo, Roberto Ardenque, explica que o processo de produção do petróleo na região pode demorar até 12 anos para acontecer. A exploração da Bacia de Pelotas foi iniciada em dezembro de 2023, quando a Agência Nacional do Petróleo, ANP, leiloou 29 blocos na região. A descoberta de petróleo poderia impulsionar a economia do Rio Grande do Sul, atraindo investimentos em infraestrutura, logística e serviços relacionados à indústria petrolífera. Isso poderia gerar empregos diretos e indiretos, além de aumentar a arrecadação de impostos para o Estado e municípios. Empresas nacionais e internacionais do setor de óleo e gás poderiam investir na região, criando um polo industrial e tecnológico. Isso incluiria a construção de plataformas, refinarias, oleodutos e outras infraestruturas. O Rio Grande do Sul tem uma economia baseada em agricultura, pecuária e indústria. Poderia diversificar sua matriz econômica, reduzindo a dependência de setores tradicionais. Porém, a exploração de petróleo em áreas costeiras e marinhas traz riscos ambientais significativos, como o vazamento de óleo que pode afetar ecossistemas marinhos, a pesca e o turismo. A Bacia de Pelotas é uma região rica em biodiversidade, incluindo áreas de preservação ambiental. A questão ambiental é hoje o que está fazendo atrasar a pesquisa e exploração no norte do Brasil. Neste sentido, com o potencial da região em extração de petróleo e a necessidade de proteger o meio ambiente, o Brasil encontra-se em uma encruzilhada. A ministra do Meio Ambiente é enfática na proteção do meio ambiente, enquanto o presidente Lula faz pressão para o IBAMA liberar as licenças ambientais no local. Enquanto o Brasil não consegue resolver seus problemas burocráticos, outros países começam a explorar as regiões norte da América do Sul e mesmo o Uruguai já ensaia estudos para a exploração da Bacia de Pelotas, o que normalmente já leva anos para o início da produção e nosso país parece ser ainda mais complicado. Com guerras em várias partes do globo, é cada vez mais necessário buscar a independência energética. Quando um país produz e refina seu próprio petróleo, ele reduz a dependência de importações, o que é vital para garantir um suprimento estável de energia. Isso é especialmente importante em tempos de instabilidade global, conflitos internacionais ou crises que possam afetar as cadeias de suprimento. A dependência do petróleo importado pode expor um país a flutuações nos preços internacionais do petróleo, que podem ser voláteis e imprevisíveis. A independência na produção e refino ajuda a estabilizar os custos de energia e a proteger a economia dessas flutuações. Países com grandes reservas de petróleo e capacidade de refino têm maior influência no cenário geopolítico global.
eles podem usar petróleo como uma ferramenta de negociação e cooperação internacional. A indústria do petróleo é altamente tecnológica e requer constante inovação. A independência na produção e refino estimula o desenvolvimento de tecnologias avançadas e a formação de profissionais qualificados. Apesar de possuírem vastas reservas de petróleo, muitos países produtores enfrentam desafios significativos que impedem seu desenvolvimento econômico e social. Este fenômeno é frequentemente chamado de maldição dos recursos naturais ou paradoxo da abundância. Em muitos países, a riqueza gerada pelo petróleo é desviada por elites políticas e empresariais, em vez de ser investida em infraestrutura, educação e saúde. A corrupção mina a capacidade do Estado de promover o desenvolvimento. A riqueza do petróleo muitas vezes alimenta disputas internas por poder e recursos, levando a conflitos armados, golpes de Estado e instabilidade política. Exemplo incluem países como Líbia, Iraque e Sudão do Sul. A importância estratégica do petróleo pode atrair a interferência de potências estrangeiras, que buscam controlar os recursos ou influenciar governos locais, exacerbando conflitos e instabilidade. A grande entrada de divisas geradas pelo petróleo pode valorizar a moeda local, tornando as exportações de outros setores, como agricultura e manufatura, menos competitivas no mercado internacional. Isso leva ao declínio desses setores e à perda de empregos. No cenário global, a visão de Donald Trump sobre os países produtores de petróleo foi amplamente moldada por sua política de America First, que prioriza os interesses econômicos e estratégicos dos Estados Unidos. Durante a sua primeira presidência de 2017 a 2021, Trump adotou uma postura pragmática e por vezes contraditória em relação aos países produtores de petróleo, buscando maximizar os benefícios para os Estados Unidos. Trump defende que os Estados Unidos deveriam ser totalmente independentes em termos de energia. Reduzindo a dependência de importações de petróleo, ele incentivou a produção doméstica de petróleo e gás, incluindo o uso de técnicas como fracking, fraturamento hidráulico e a exploração em áreas protegidas. Durante seu governo, os Estados Unidos se tornaram o maior produtor mundial de petróleo, superando a Arábia Saudita e a Rússia. Trump via isso como uma vitória estratégica e econômica. Já a visão de Vladimir Putin sobre a produção de petróleo é profundamente estratégica e está intimamente ligada aos interesses econômicos, políticos e geopolíticos da Rússia. Como líder de um dos maiores produtores e exportadores de petróleo do mundo, Putin vê o petróleo como um recurso vital para a estabilidade econômica do país e como uma ferramenta poderosa para projetar influência global. A Rússia depende fortemente das receitas do petróleo e do gás, que representam uma parcela significativa de seu PIB, orçamento governamental e exportações. Putin reconhece que a saúde econômica do país está diretamente ligada aos preços globais do petróleo. Durante seu governo, Putin usou as receitas do petróleo para estabilizar a economia russa, especialmente após crises como a queda dos preços do petróleo em 2014 e 2016 e as sanções internacionais impostas após a anexação da Crimeia em 2014. A China depende fortemente de importações de petróleo para atender à sua demanda interna. Para reduzir riscos, o país diversifica seus fornecedores, comprando petróleo de regiões como o Oriente Médio, África, Rússia e América Latina. A China construiu uma grande reserva estratégica de petróleo para se proteger contra interrupções no fornecimento ou flutuações nos preços globais. Esses estoques são usados para estabilizar o mercado interno em tempos de crise. E no Brasil, se tudo der errado? A Petrobras não encontrar petróleo no norte do Brasil e nem no sul. Sabemos que o país tem forte dependência de hidrelétricas, biocombustíveis e aposta mais recentemente no crescimento de fontes como eólica e solar. A estratégia do país para energias renováveis é baseada em aproveitar seus recursos naturais abundantes, reduzir a dependência de combustíveis fósseis e cumprir compromissos internacionais de redução de emissão de gases e efeito estufa. A expansão das energias renováveis exige investimento em infraestrutura de transmissão e soluções de armazenamento de energia, como baterias.
É essencial garantir que a expansão das energias renováveis seja feita de forma sustentável, minimizando os impactos ambientais e sociais. A intermitência de fontes como eólica e solar requer uma gestão eficiente de sistemas elétricos com integração de diferentes fontes e usos de tecnologias inteligentes. O Brasil começou a explorar o potencial da energia eólica no mar, com projetos em desenvolvimento ao longo da costa. O país tem potencial para se tornar um grande produtor de hidrogênio verde, usando energia renovável para a eletrólise da água. A estratégia do Brasil para energias renováveis é baseada em aproveitar seus recursos naturais abundantes e diversificar a matriz energética, reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Com políticas públicas, investimento em tecnologia e parcerias internacionais, o país tem potencial de se consolidar como potência global em energias renováveis. No entanto, para alcançar esse objetivo é essencial superar desafios como infraestrutura, sustentabilidade e integração de fontes intermitentes. Porém, hoje para o Brasil a realidade é o petróleo. Caso confirmada reservas de petróleo na bacia de Pelotas, o país tende a ter tranquilidade energética por mais 30 anos. A possibilidade de petróleo em grande quantidade no local é grande e atrai investimentos de diversas empresas internacionais. Foram arrematados 44 blocos em 6 setores dessa bacia para exploração de óleo e gás. As empresas vencedoras vão pagar bônus de assinatura total de R$ 289 milhões, com programa de investimento mínimo de R$ 1,5 bilhão. A disputa do quarto ciclo de oferta permanente de concessão, OPC, ficou principalmente entre a americana Chevron, que apresentou proposta para 26 blocos em 3 setores, e a Petrobras, que, com suas parceiras, conseguiu 29 blocos. A Bacia de Pelotas é considerada uma nova fronteira para a exploração de petróleo, e importante em especial para a Petrobras, enquanto a empresa não consegue licença ambiental do IBAMA para explorar a bacia da Foz do Amazonas, na chamada margem equatorial na costa norte do país. Do outro lado, os uruguaios estão bem otimistas. A estatal uruguaia de energia ANCAP avalia que pode haver 30 bilhões de barris de petróleo em sua porção da Bacia de Pelotas. Segundo o chefe de exploração e produção da ANCAP, Pablo Gristo, o potencial do Atlântico Sul é comparável ao que já ocorre na Guiana, cujas campanhas petrolíferas bem-sucedidas são uma das principais fatores que levam especialistas a acreditar que a Foz do Amazonas, no Brasil, pode ter boas reservas. O Brasil pode se transformar em uma potência em produção de petróleo, mas precisa resolver suas burocracias, suas estratégias para produção e refino, bem como desenvolver alternativas para quando isso acabar ou mesmo se der errado. E você, qual sua opinião sobre o assunto? Não se esqueça de curtir o canal e dar um like. Abraço e até o próximo vídeo.